Leonardo, você sabe quanto tempo dar de descanso entre treinos de corrida, Leonardo? Você sabe, Leonardo? Sabe, Leonardo, quanto tempo descansar entre um treino de corrida e outro? 5 minutos? Não, dias. Se você, vamos dizer que você fez hoje um treino intervalado, 5 séries de 800 metros. E qual treino você vai fazer depois? 5 séries de 800 metros? É, vamos dizer que você fez um treino de tiro, 5 de 800 metros. Depois um treino mais longo? E aí? Não sei. Boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Que treino que eu vou fazer depois? Quem sou eu nessa corrida? Quem sou eu no mundo da corrida para fazer um treino longo depois? Será que eu faço um treino longo? Será que eu não faço? Quanto tempo dá de descanso de um treino pro outro? Vocês vão ver daqui a pouco, depois da vinheta. Gente, vamos lá. Eu vou aproveitar para gravar um material aqui e nós vamos falar sobre descanso entre treino. Tem gente que fala assim, ah, eu fiz um treino intervalado, tenho que ficar 2 dias sem treinar para poder fazer um treino de novo. Não é bem assim. Temos que definir nossa estrutura de treino da semana para a gente entender quanto tempo de descanso eu preciso entre os treinos. Existem 2 coisas que são importantes, Leonardo, para a gente entender por que a gente tem que dar descanso e como que vai ser esse descanso, entre aspas. Se a gente tiver uma demanda muito grande do metabolismo, e aonde a gente tem? Num treino mais curto ou num treino mais longo? Mais longo? Então, me dê um exemplo, Leonardo, vai, dentro do seu entendimento. Leonardo, para quem não conhece, é o nosso estagiário, está no 1º ano de faculdade de educação física, está descobrindo a vida. Corrida, principalmente. A corrida. Ai, até cansei de subir a escada ali, mano. Mas vamos lá. O que é um treino que desgasta a parte metabólica? É o treino que dura mais tempo, ou um treino muito intenso e que dure também um tempo razoável. Então, por exemplo, 5 tiros de 800 metros, o cara vai gastar bastante energia, porque vai ter aquecimento. Ó, você também tá ofegante. Você também tá ofegante. E treinar mais. Vai ter aquecimento, vai ter a parte principal que é o tiro e vai ter o desaquecimento. Então ele vai gastar ali uns 40, 50 minutos, 1 hora no treino total. Fez isso aí, tem um desgaste metabólico significativo, mas é menos do que correr 3 horas. Você concorda comigo? Sim. Eu, por exemplo, para correr 3 horas, eu gasto em torno de 900 calorias por hora. Isso vai dar quanto? Muito bem. Você corre 3 horas? 3 horas. 900 calorias por hora, 3 horas. 3 vezes 9, 27. Isso, 2.700 calorias. É bastante? Bastante. Então, se eu fizer um treino intervalado que dure 50 minutos, com certeza eu estou gastando menos energia. Então, metabolicamente, é menor o desgaste, certo? Mas, quando eu faço um treino de tiro, meus musculinhos, nossos músculos sofrem mais, né? Porque recebe um estresse naquela hora ali muito maior, porque eu tenho que fazer muito mais força, né? Então tem diferença esses tipos de treino. E cada tipo de treino ele precisa depois ter um encaixe, uma conexão com o treino seguinte. Então se eu vou fazer um treino longo hoje, faço um treino longo hoje, será que é legal fazer um treino intervalado amanhã? Será que é interessante? 24 horas depois, né? Eu parto do princípio que eu vou fazer no mesmo horário. Então se eu treinei agora às 6 horas da manhã, amanhã às 6 horas da manhã eu vou fazer um treino intervalado. Será que é interessante para o meu caso fazer um treino intervalado depois de um treino longo? Então a gente tem que ver isso, essa conexão de treinos tem que acontecer, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo prático. Um aluno me perguntou agora há pouco, pô rapaz, passei mal, tive uma hipoglicemia, até vomitei depois do treino. Aí eu fui lá ver o que aconteceu, né? Ele fez o treino intervalado, 5 séries de 800, 5 horas da manhã, na sexta-feira. No sábado, 4 horas da tarde, mais de 32 graus de temperatura, ele foi fazer o longo dele de 2 horas e pouco. Nossa. Aí ele relatou que não deu certo, tava com a musculatura cansada, tava com a parte energética já acho que não funcionou bem, porque a temperatura elevada aumenta o desgaste físico, desidrata mais. Olha quantas alterações tem que ter. Então quando o treinador faz o cronograma de treino lá, ele tá pensando no melhor cenário possível. Ele não tá falando assim, olha, vai fazer no pior cenário possível. Não, ele tá querendo que o seu corpo esteja no melhor cenário. Então o corpinho do Leonardo, descruza o braço, é isso. Fica mais bonito assim, Leonardo. Fica mais apresentável. O cenário ele seja favorável. Então temperatura, né, o momento do dia, correr 4 horas da tarde, você normalmente vai almoçar meio-dia, 1 hora. Será que
A minha digestão foi feita por completo? Será que teve um esvaziamento gastrointestinal? Porque se não teve, você pode ter desconforto, pode dar piriri, pode vomitar. E olha que não foi um treino tão intenso para ele fazer, porque o treino longo a gente trabalha no zona 1, zona 2. Então, vocês têm que prestar muita atenção no tempo de descanso. A gente vai continuar essa conversa lá na Move, porque eu vou mostrar para vocês sugestões de como pode ser. Se eu fiz um treino intervalado hoje, quantas horas eu preciso de descanso e qual tipo de treino que eu posso encaixar depois, tá bom? Essa aqui é uma conversa inicial, a gente vai continuar lá no escritório. 1, 2, 3 e... Ó, faz assim, Leonardo, vem com a mão aqui, você vai lá na câmera, vai. Voltamos! Isso que é efeito, Leonardo, pode mexer assim pra nós. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui a nossa discussão. Pode chegar bem de perto agora, Leonardo, por favor, que eu vou precisar aqui mostrar pra vocês, tá? Então, de forma geral, isso aqui é uma regrinha básica para orientar vocês, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um treino intervalado, vamos colocar um intervalado de forma geral, você vai ter que dar de descanso para um outro treino intervalado de 48 a 72 horas, de um para o outro. Vamos dizer que você vai fazer um intervalado e você, em seguida, você vai fazer um treino longo, como é a situação que eu coloquei para vocês. Então, de um intervalado para um treino longo, isso aqui vai depender de quem é o sujeito, quem que é o corredor que vai fazer isso. Mas, de forma geral, a gente tem que dar aqui de 24 a 48 horas. Para quem vai ser 24 horas? Para os treinados. Então, uma pessoa treinada, 24 horas de descanso, ela faz um treino longo, que o treino longo a gente espera zona 1, zona 2. Ok. Intervalado aqui a gente está falando de zona 4, zona 5, né? Ou na zona 4 ou na zona 5. E o longo, zona 1 ou zona 2, tá? E daí ela vai dar de 24 a 48 horas. Quem não é uma pessoa que a gente chama de treinada, a gente vai dar um descanso maior, 48 horas. Só que tem detalhes. Por exemplo, vamos dizer que o Leonardo, que está segurando a câmera, fez o treino longo dele, o treino intervalado, na sexta-feira, às 5 horas da manhã. Você acorda cedo, Leonardo? Eu acordo 5. Olha aí, acorda cedo, 5 horas. Vamos dizer que ele fez o treino longo na sexta-feira, às 5 da manhã. E daí ele vai fazer o longo dele 2 dias depois, 48 horas depois. A gente espera que o Leonardo faça no domingo, também às 5 horas da manhã, certo? Para dar 48 horas. Deu 48 horas, provavelmente ele vai estar, se tiver tudo, né, toda a programação dentro do esperado para o Leonardo, dentro do perfil do Leonardo, ele não vai ter dificuldade nesse treino longo. Agora, quando que a dificuldade pode aparecer para o Leonardo que não é um cara treinado ainda? Quando encurta o tempo de recuperação e quando, por exemplo, muda o horário do treino. Então, se o Leonardo, por exemplo, resolve fazer no domingo, mais 3 horas da tarde o treino longo, a 30 graus de temperatura, será que vai dar muito certo? Não é por conta do intervalado anterior, provavelmente por conta da alta temperatura, né? E esse Z1, Z2 do Leonardo com a temperatura mais alta, ele já fica mais intenso, fica mais difícil. Por exemplo, se o Leonardo fizer 3 horas da tarde o treino longo, você almoça? Almoço. Que horas que você almoça? Almoço 1. 1 hora da tarde. Então, se o Leonardo resolver fazer o treino 3 horas da tarde, seu estômago teve esvaziamento? Não, do almoço? Não, a não ser que ele faça uma refeição muito levezinha. Do tipo leve mesmo, que vai digerir rapidamente, vai fazer o esvaziamento gastro rapidamente e ele não tenha desconforto durante o treino longo, que é muito comum, os piriris que eu falei pra vocês, né? A pessoa muitas vezes tem ânsia de vômito, tá voltando, regurgitando. Então, esta regrinha aqui, ela é uma boa referência para vocês. Vamos dizer que o Leonardo fez o treino intervalado dele na sexta-feira. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer uma caixinha aqui. Sexta-feira, o intervalado. Certo, Leonardo? No sábado, em vez do Leonardo fazer o treino longo, ele vai fazer um treino... Qual treino que pode entrar aqui, Leonardo? Curto. Um treino curto. De alta intensidade ou baixa intensidade? Baixa. Então, regenerativo. Ó. Quanto vai ser esse regenerativo do Leonardo aqui? Ah, vai ser uns 30 minutos. Em zona 1. Definido.
Tranquilo, aqui pode. Aí no domingo você pode fazer um treino longo? Acho que não ainda. Você talvez não, porque não é um cara que a gente coloca nem como intermediário assim, de treinamento. É um cara que não está bem treinado ainda. Então, o Leonardo não vai fazer o treino longo, ele vai descansar no domingo. No domingo ele vai fazer um off. Aí na segunda ele volta a treinar. Aí a gente pode colocar uma rodagem para ele, por exemplo. Ok? Mas sempre partindo, gente, do princípio que o horário do treino não está se alterando. O treinador ele não pensa que você vai ficar trocando de horário de treino o tempo todo. Ele pensa que você está estabelecendo, ele programa que você está estabelecendo uma rotina, um horário para você estar fazendo os seus treinos. E isso é importante para a gente saber o intervalo de descanso entre cada treino. Então, se eu fiz o treino intervalado na sexta-feira, eu posso fazer o treino longo no sábado, desde que eu seja um cara treinado. Desde que eu seja um filhote de grilo, por exemplo. Desde que eu seja um tubarão, que é mais treinado do que a grande maioria dos corredores. Se eu não sou essa pessoa, eu vou fazer um treino regenerativo no dia seguinte. Senão eu posso descansar e fazer o meu treino longo 2 dias depois, ou seja, 48 horas depois. Isso aqui é uma ideia para vocês de recuperação. O que a gente pode ter mais assim? Mas o que eu posso fazer depois de um treino longo? 24 horas depois de um treino longo, você pode estar fazendo um treino regenerativo. Eu não faria, depois de um treino longo, um treino intervalado. Para fazer um treino intervalado depois de um treino longo, tem que ser uma pessoa treinada. Se não for, 48 horas. Segue a mesma regrinha. Então, antes 48 horas, depois 48 horas, pelo menos. Leonardo, curtiu? Olha o que o Leonardo tá fazendo aqui, ó. Tá segurando. Isso aí, Leonardo. Legal. Gente, deixa aqui nos comentários dúvidas com relação ao tempo de descanso. Ele fica segurando a luz aqui pra mim, que belezinha. Então a gente vai se falando. Aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e digam obrigado para o Leonardo, porque ele ajudou bastante nesse vídeo. Valeu, Leonardo. Valeu, gente.